Mateus 25, do versos 1 ao verso 13, nos diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vendem e comprai para vós. E tendo delas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Todos precisamos estudar como nunca antes a parábola das 10 virgens. Manuscrito 140, 1901, Comentário Bíblico, volume 4, página 1179. Quantos precisamos estudar as parábolas? Todos. Ninguém é excluído desse dever. Todos os detalhes dessa parábola devem ser cuidadosamente estudados. Review and Herald, 31 de outubro de 1889. Então, todos temos que estudar cuidadosamente todos os detalhes dessa parábola, porque isso terá uma aplicação individual na história final desse mundo. Algumas vezes tem sido citada a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 loucas. Essa parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para este tempo. E, como a mensagem do terceiro anjo, tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Review and Herald, 19 de agosto de 1890. Quais são os detalhes que nós podemos encontrar aqui nesse texto? Consideremos. Esta parábola foi e será cumprida ao pé da letra. Então nós temos uma repetição de história. O que foi, será novamente. Pois tem uma aplicação especial para este tempo. Qual tempo? É o tempo que antecede os dias finais da vinda do Filho do Homem, ou seja, a vinda do noivo. Aqui agora nós temos um contraste entre duas mensagens. A parábola em paralelo com a mensagem do terceiro anjo. E o que nos diz? Tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Então, da mesma forma que a mensagem do terceiro anjo ela tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo, da mesma forma a parábola. Qual a importância de compreendermos a parábola? A parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência do povo adventista. Grande Conflito, 393. Na parábola das 10 virgens de Mateus 25, a experiência dos adventistas é ilustrada com os incidentes de um casamento oriental. De que forma, então, a experiência dos adventistas são ilustradas pela parábola? Das cenas de um casamento oriental. De que forma? Muitos desejaram obter um relato correto de um casamento oriental para entender melhor essa parábola, mas que seja claramente entendido que nosso Salvador nos deu aqui a história desejada e testifica a que o reino dos céus será comparado. Mas quando será o reino dos céus comparado a um casamento oriental? Nosso Salvador diz, então reino, etc., mostrando, além de toda dúvida, que há algum período definido na história da igreja onde a parábola pode ser aplicada. Se a parábola se aplica a um período definido, é da maior importância que compreendamos a que período ela se aplica, de modo a fazer uma aplicação correta. O 25º capítulo começa assim: então o reino do céu será assemelhado a 10 virgens. Assim, somos trazidos à experiência daqueles que estiveram ligados à doutrina do advento e mostrados onde a parábola se aplica. Essa conclusão é natural e irresistível. Mas o que entendemos pelo reino dos céus? Certamente nem todas as partes componentes do reino, porque nesse caso o rei, Cristo, o território, nova terra, e os súditos do reino, os filhos da ressurreição, seriam todos representados como saindo, adormecendo, acordando e aparando as lâmpadas.
É evidente que o reino dos céus aqui só pode significar o que se pode ser representado pela saída, permanência, etc., que deve ser o povo de Deus que está interessado e está procurando a vinda e o reino de Cristo. O reino dos céus deve ser entendido aqui como geralmente é usado no Novo Testamento. Então entendemos que significa que a história ou experiência do povo vivo de Deus deve ser assemelhada ou comparada a um casamento oriental. Foi dito que o povo do segundo advento cumpriu literalmente Mateus 25, 1 a 12. Não é assim. Jesus está lá dando a história de um casamento oriental, mas as pessoas do segundo advento experimentariam uma série de eventos que deveriam ter uma aplicação natural aos eventos do casamento oriental ensaiados por Cristo. Depois que os sinais da vinda de Cristo devam ser pregados, as duas classes de servos devem aparecer. Então, a história do segundo advento não foi apenas para ter uma aplicação natural, mas foi realmente para ser comparada à história do casamento oriental encontrada em Mateus 25. Para que as duas histórias possam ser assemelhadas ou comparadas, algumas coisas são indispensáveis. Primeiro, ambas as histórias devem ser completas. Todos os eventos em ambos devem estar no passado. Não é possível comparar a história passada com o que não aconteceu. Ou seja, não é possível alguém estar estudando a parábola enquanto ela está acontecendo. Deve ter acontecido todos os eventos para que então elas possam ser comparadas nas duas histórias. Em segundo lugar, depois de cada evento na história do advento ter ocorrido, respondendo a cada ponto da história do casamento, fechando a porta e batendo sem exceção, deve haver tempo para comparar as duas histórias e também aqueles que irão compará-las. Nesse caso, para que fosse feita uma comparação entre as duas histórias, todos os eventos nessa cadeia tinham que estar no passado, para que pudesse então ser feita a comparação das duas histórias. No caso, o movimento do segundo advento só pôde realmente estudar a parábola depois que tiveram lugar todos os eventos na sua história, para que isso pudesse ser sido comparado com os eventos de um casamento oriental. Vamos buscar compreender então pelo relato de Tiago White alguns detalhes dessa parábola. A saída. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Permita que o leitor se esqueça de evitar o erro comum de confundir a história do advento com a do casamento. Mantenha ambos distintos, então ambos podem ser comparados. As 10 virgens tinham lâmpadas literais e literalmente saíam. Não é assim com os adventistas, mas eles tinham o que é bem comparado a uma lâmpada. Diz Davi: a tua palavra é lâmpada aos meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Aqueles que procuravam a segunda vinda de Cristo não saíram literalmente, mas o grande movimento produzido pela proclamação de que Cristo viria em 1843 pode muito bem ser comparado às 10 virgens saindo com suas lâmpadas. Esse movimento também é simbolizado pelo anjo de Apocalipse 14, 6 e 7. A tomada das lâmpadas e ir adiante na parábola representam o efeito que o clamor da hora do julgamento teve sobre o povo do advento, quando eles levaram suas Bíblias e, com a bendita esperança e alegre expectativa de logo ver o Rei da Glória, foram movidos para longe do espírito e interesses deste mundo. Qual foi o efeito que essa mensagem produziu no povo que aguardava o Senhor? Um avivamento. A saída das virgens, então, corresponde a um avivamento entre aqueles que aguardavam a vinda do noivo. Sábias e tolas. E 5 delas eram sábias e 5 eram tolas. Aquelas que eram insensatas pegaram suas lâmpadas e não levaram óleo consigo, mas as sábias tomaram óleo em suas vasilhas com suas lâmpadas. Enquanto o noivo se demorava, todas adormeceram e dormiram. Os verdadeiros crentes e aqueles nas fileiras do advento que não têm fé verdadeira têm sido chamados virgens sábias e tolas. Isso está incorreto. Tais termos estão confinados à história do casamento, mas que houve um movimento do advento, duas classes manifestadas cujo caráter e atos se comparam bem e podem ser comparados ao caráter e aos atos das virgens tolas e sábias da parábola é evidente. Aquelas representadas pelas sábias acreditavam plenamente que Cristo viria e eles desejavam a sua vinda. A classe representada pelas tolas, que não tomavam óleo com eles, apenas pensavam que ele estava vindo, e alguns deles temiam que pudesse ser assim, mas ainda assim amavam demais este mundo para desistir, para que pudesse obter a verdadeira fé.
As sábias, portanto, representam aqueles que buscam obter um caráter santo pela fé em Cristo, e as tolas representam aqueles que amam este mundo e não apreciam o caráter de Cristo. A tardança. A tardança do noivo também está na história do casamento. Nós agora perguntamos: existiu alguma coisa na história do advento que possa ser comparada a essa tardança? O primeiro tempo publicado para o segundo advento foi 1843, a época judaica. Mas o povo do advento se deparou com uma decepção. O tempo passou e eles foram humilhados perante o mundo. Alguns renunciaram publicamente à doutrina, mas a maioria seguiu o caminho da profecia, onde eles viram um tempo de tardança. Este tempo foi ensinado em todos os documentos do advento na Terra. Este foi um trabalho padrão para os crentes do advento e apresenta a visão unânime de sua verdadeira posição naquele tempo. A tardança, então, corresponde a um período de aparente demora na vinda de Jesus. Tendo ultrapassado o ponto do aparente término dos períodos proféticos, somos colocados em uma posição que Deus previu que seus filhos seriam colocados no final da visão, e para o qual ele fez provisão pelo profeta Abacuque 2, 1-3, quando ele disse: eu ficarei na minha torre e vigiarei para ver o que ele me dirá, e o que responderei quando for arguido. Ou como se lê na margem, discutido com. E o Senhor respondeu-me e disse: escreve a visão, e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa correr aquele que a lê. Porque a visão ainda é para o tempo determinado, os 7 tempos, mas no fim dos períodos proféticos, ela falará e não mentirá. Embora demore, além do aparente término, espere por isto, porque certamente virá, na plenitude dos tempos proféticos, além do qual não tardará. Essa forma de escrita, feita por Tiago White, introduz vários elementos aqui que estaremos entendendo com o decorrer do estudo. Que esta demonstração tenha referência ao tempo presente é evidente da citação de Paulo em Hebreus 10, 36-39. Porque necessitais de paciência, para que, depois de terdes feito a vontade de Deus, possais receber a promessa. Ainda um pouco, e aquele que vem virá, e não tardará. Ora, o justo viverá da fé. Mas se alguém recuar, a minha alma não terá prazer nele. Mas nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Aquilo que era positivamente verdadeiro e reconhecido pelo corpo do Advento em 1844 não se tornou falso com o passar de alguns anos. Escolhemos apoiar a fé original. Enquanto o noivo da parábola se demorava, todas as virgens adormeciam e dormiam. Isso representa notavelmente o estado do corpo do Advento após o primeiro tempo publicado. Percebeu-se claramente que estávamos no tempo da tardança, mas quanto tempo não seria conhecido. Nesse estado de incerteza, sem tempo definido, o povo do Advento, como um corpo afundado em um estado dormente, apropriadamente representado por adormecer e dormir. A aplicação correta de Abacuque 2, 2 e 3 foi vista claramente por aqueles que deram a mensagem do 7º mês. O corpo do Advento então sustentou que a publicação do que é chamado de mapa antigo era o cumprimento das palavras dos profetas. Escreve a visão e torne-a claras nas tabelas. Referência aos diferentes artigos do Advento publicados em 1844 resolverá esse ponto. Como o tempo está conectado com as visões de Daniel e João, a conclusão parece natural de que suas profecias eram um assunto a ser feitos claros nas tábuas, que deveria ser para um tempo determinado. Em relação ao material ou explicação sobre os mapas ou as tabelas proféticas, aqui nos diz, Tiago White nos diz: referência aos diferentes artigos do Advento publicados em 1844 resolverá esse ponto. Embora demore, espere por isto, porque certamente virá, não tardará. Eis que uma aparente contradição que só pode ser explicada por fatos em nossa experiência do Advento. O período, 1843, foi escrito no gráfico, como o tempo aparente do término dos 2.300 dias. Mas isso, como foi visto claramente em 1844, não foi a data real de seu término. Portanto, a visão não tardou, mas pareceu demorar. Embora demore, além do período de expectativa, espere por isto. Pois no ponto real do tempo para o término dos 2.300 dias, 1844, a visão falará e não mentirá. Dizem que a mensagem do 7º mês de 1844 foi uma mentira, porque Cristo não veio depois. É verdade que a visão de 2.300 dias não ensinava que Cristo viria então,
ou que sua vinda seria no fim dos dias, mas nós temos a melhor evidência de que os dias então terminaram, como foi ensinado que eles terminariam por aqueles que deram a mensagem do 7º mês. Que mapa ou gráfico é esse? Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch a preparação de um mapa profético a fim de ilustrar as visões de Daniel e de Apocalipse. A publicação desse mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Todavia, ninguém naquele tempo notou que uma visível demora no cumprimento da visão, um tempo de tardança, representado na mesma profecia. Depois do desapontamento, pareceu muito significativa essa passagem. A visão é ainda para o tempo determinado e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espero, porque certamente virá, não tardará. O justo viverá por sua fé. Grande Conflito 392. Em maio de 1842, novamente foi convocada uma conferência geral em Boston, Massachusetts. Na abertura desse encontro, os irmãos Carlos Fitch e Apollos Haley, de Harvey Hill, nos apresentaram as visões de Daniel e João, as quais eles tinham pintado sobre tecido, com os números proféticos e o fim da visão, o que eles chamaram de diagrama. Isto está em Second Advent Way, Marks and Hide Hips, página 52, escrito por Joseph Bates. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor, e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem e que sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo até que sua mão fosse removida. Review and Herald, 1º de novembro de 1850. Essa declaração de T. Ellen White nós podemos encontrar também em 1º Escritos, página 74. O clamor da meia-noite. E à meia-noite ouviu-se um clamor, eis que veio o noivo sair para encontrá-lo. Então todas aquelas virgens se levantaram e apararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as sábias respondeu dizendo, não é assim, porque não há o bastante para nós e para vós. Ide aos que vendem e comprem para si mesmos. Diz um opositor, eu não acredito que o clamor da meia-noite tenha sido dado ainda. Nem nós acreditamos que o clamor da meia-noite foi ouvido por nós ou que algum dia será. O clamor de Mateus 25, 6, eis o noivo, está na história de um casamento oriental. Mas que um clamor foi dado e totalmente recebido por todo o corpo do advento no outono de 1844, que se compara bem com o clamor da meia-noite na parábola, não deve ser negado por aqueles que tiveram uma experiência nele. Veio na hora certa. O clamor da parábola imediatamente seguiu o atraso e o adormecimento e sono. Isto seguiu o nosso atraso, tendo ficado desapontado e chegado aos nossos ouvidos em estado de dormência. Aquele clamor acordou as 10 virgens e as conduziu para aparar as suas lâmpadas. Isso, assistido pelo poder do Espírito, despertou o povo do advento e os levou a pesquisar a Bíblia como nunca antes e a consagrar a si mesmos e suas posses mundanas inteiramente ao Senhor. Aqueles que deram clamor que o Senhor viria no 7º mês de 1844, viu claramente que os períodos proféticos alcançados àquele tempo, portanto, a evidência de que havia sido apresentado nos períodos para provar que o advento seria em 1843, provou que seria em 1844. Nós então vimos um erro naquela maneira de calcular que terminou os 2.300 dias em 1843. Nenhum daqueles que escreveram contra o advento o viram. A mão da providência cobriu o erro até que chegou a hora de ser visto. O que foi o clamor da meia-noite então? Foi uma mensagem de despertamento, avivamento e reforma. Era um testemunho unânime daqueles que ensinavam o segundo advento, como também das publicações, enquanto eram baseados na fé original, que a publicação do diagrama era um cumprimento de Abacuque 2, 2 e 3. Se o diagrama era sujeito de profecia, e os que negam isto se afastam da fé original, então segue que 457 a.C. era o ano do qual se conta os 2.300 dias. Era necessário que 1843 fosse o primeiro tempo a ser publicado para que a visão pudesse tardar, ou para que houvesse um tempo de tardança, no qual as virgens estariam todas tosquenejando e adormecidas, acerca do grande assunto do tempo, pouco antes de serem despertadas pelo clamor da meia-noite. Tiago White, Advent Review and Sabbath Herald, 13 de dezembro de 1850. O aviso chegou.
Nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé sobre a qual temos construído desde que a mensagem veio em 1842, 1843 e 1844. Eu estava nessa mensagem e desde então eu tenho estado em pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não nos propomos tirar os nossos pés para fora da plataforma em que foram colocados ao buscarmos dia a dia ao Senhor com oração fervorosa em busca de luz. Você acha que eu poderia abandonar a luz que Deus me deu? Ela é como rocha eterna. Me guiou sempre desde que foi dada. Irmãos e irmãs, Deus vive e governa e trabalha hoje. Sua mão está no volante e na sua providência ele gira o volante conforme a sua própria vontade. Não deixem que homens se prendam a documentos dizendo o que farão e o que não farão. Deixem eles se prender ao Senhor do céu. Então a luz do céu brilhará no templo da alma e nós veremos a salvação por Deus. Boletim da Conferência Geral, 6 de abril de 1903. O diagrama, então, corresponde às tábuas proféticas de Abacu. O erro. O erro foi tomar 457 anos completos a partir de 2300, que deixou 1843 sem fazer qualquer relato da fração do ano de 457 que havia passado, quando a ordem foi dada, a partir do qual as 70 semanas são contadas. Como são precisos 457 anos completos em 1843 para fazer 2300, a fração do ano de 457 a.C., que tinha passado quando as 70 semanas começaram, deveria ser acrescentado a 1843, o que traz a terminação dos 2300 dias em 1844. Nossas mentes foram direcionadas para aquele ponto no tempo, 1843, do fato de que, dotando os vários períodos proféticos daqueles anos em que os melhores cronólogos designam o cumprimento daqueles eventos que deveriam marcar seu início, todos pareciam terminar naquele ano. Isso foi, no entanto, apenas aparente. Qual foi o erro, então? O erro foi a mal compreensão em algum detalhe da profecia. Que outros períodos proféticos estavam envolvidos? Datamos os 7 tempos, ou 2520 anos, do cativeiro de Manassés, que é, como grande unanimidade, colocado pelos cronólogos em 677 a.C. Essa data é a única de que já contamos para o começo deste período. E subtraindo 677 a.C. de 2520 anos, restou 1843 d.C. Mas nós não observamos que, se fossem necessários 677 anos completos antes de Cristo, e 1843 anos completos para completar 2520 anos, isso também nos obrigaria a estender esse período até agora 1844 d.C., como poderia ter começado após o início de 677 a.C. O mesmo ocorreu com outros períodos. O grande jubileu de 2450 anos, começando com o cativeiro de Joiaquim, 607 a.C., e os 2300 dias, começando com as 70 semanas de 457 a.C., necessitariam, respectivamente, de 1843 anos após Cristo ter acrescentado a tantos anos completos antes de Cristo, como os anos nos quais sempre começamos a cada período para completar o número de anos cada. E como subtraindo de cada período a data antes de Cristo de seu início, permaneceria em 1843 d.C., nenhuma referência foi feita à fração do ano, que em cada caso havia ocorrido desde o seu início, e que requereria que cada período deveria estender-se até muito além da expiração de 1843 d.C., como começaram respectivamente após o começo do ano antes de Cristo, do qual eles são datados. Resumindo, com base nos períodos proféticos que Tiago White aqui se refere, 2520 anos ou os 2450 anos, e mesmo os 2300 dias, os pregadores do movimento do sétimo mês concluíram que o começo da contagem do tempo deveria ser feito no começo de 457, assim terminando os períodos, todos esses períodos, em 1843. Isso não estava correto. Depois que passou o período, então, eles foram reestudar e eles viram que deveriam ser acrescentados a 1843 aquela fração de tempo não considerada no início, deveriam ter sido levadas ou adicionadas a 1843, que demonstrava que agora os períodos proféticos terminavam em 1844. Chegada do noivo.
É verdade que a visão de 2300 dias não ensinava que Cristo viria então ou que sua vinda seria no fim dos dias. Mas nós temos a melhor evidência de que os dias então terminaram, como foi ensinado que eles terminariam, por aqueles que deram a mensagem do sétimo mês. Os tipos da lei de Moisés não nos ensinaram que nosso grumo sacerdote sairia dos céus no 10º dia do sétimo mês de 1844. Mas eles, em conexão com os 2300 dias, provam claramente que Cristo então entra na obra de purificação do santuário celestial, sombreada pela expiação do 10º dia na lei. Tal mudança na posição de nosso grande sumo sacerdote, representada pela vinda do noivo na parábola, foi muito apropriadamente anunciada por aqueles que deram a mensagem do sétimo mês. Nem a parábola ensinou que o Senhor viria no ponto em nossa história onde o clamor da meia-noite se aplicava. Agora vemos pontos na parábola que se aplicam mais tarde, em nossa experiência, ainda antes do segundo advento, como a batida. Ao dar a mensagem do sétimo mês, as cenas futuras do julgamento foram seladas a nós e em nossas vidas não podemos ver nenhuma profecia a ser cumprida antes do advento. A chegada do noivo refere-se então à mudança na obra expiatória de Cristo. O que essa compreensão causou? E enquanto elas foram comprar, o noivo chegou e as que estavam prontas foram com ele para o casamento e a porta foi fechada. As insensatas que pedem óleo, quando o clamor da meia-noite foi dado na parábola, pensamos que representa as indagações pela luz feita por aqueles que eram indiferentes e movidos com medo apenas na proclamação da mensagem do sétimo mês. Mas as 5 virgens prudentes na história do casamento não tinham nada de sobra. Elas aconselharam as tolas para irem e comprar. Isso ilustra notavelmente nossa posição e a natureza de nossa mensagem ao dar o clamor. Chegara então o tempo em que não se podiam depender dos outros. Cada um daqueles que ouviram o clamor deve ter uma experiência viva própria. Vá a Deus por si mesmo para a luz, foi uma resposta comum para aqueles que pediram por isso. E enquanto elas foram comprar, o noivo veio. Aqui se pode ser perguntado se acreditamos que o noivo veio em 1844. A isso respondemos não, nós não. A vinda do noivo estava na história do casamento oriental, que deve ser mantido distinto da história do advento. Mas que um evento relacionado com a história do advento, que pode ser comparado com a vinda do noivo na parábola, terá lugar, mostraremos. Disse que a visão de que os adventistas cumpriram a parábola de Mateus 25, 1 a 12, leva ao espiritismo. Isso pode ser verdade, mas note que esta não é a nossa posição. A vinda do noivo está na história do casamento. Nossa posição é que uma mudança ocorreu na posição e trabalho de nosso literal sumo sacerdote no literal santuário no céu, que deve ser comparado com a vinda do noivo no casamento. Essa visão é uma perfeita salvaguarda contra o espiritismo. E as que estavam prontas foram com ele para o casamento. A pergunta é feita frequentemente: como os crentes verdadeiros entraram com Cristo no casamento em 1844? A isso respondemos: a entrada e a porta fechada estão na história do casamento. As 10 virgens tinham lâmpadas literais, literalmente caminhavam, e as sábias entravam com o noivo e uma porta literal foi fechada. Não é assim na história do advento. Aqueles, portanto, que afirmam que a entrada deve ser literalmente cumprida pelos santos que entram na Nova Jerusalém ou em algum outro lugar, devem também preparar as lâmpadas, saindo e batendo literalmente. No 7º mês de 1844, fomos chamados do mundo. No 10º dia, nossa simpatia estava totalmente com o esperado Jesus. Antes disso, nós estávamos advertindo o mundo com lágrimas para estar pronto para a vinda do Senhor. Mas naquele dia, ou naquela época, nosso trabalho pelos incrédulos se afastou de nós, e uma mão invisível nos afastou do mundo e nos fechou em doce comunhão com Jesus. Os testemunhos emocionantes de irmãos líderes publicados após o 10º dia e a experiência de todo o corpo dos irmãos do Advento estabelecem esse ponto. A Igreja de Cristo, desde o dia de Pentecostes, não experimentou tão repentina e tão grande mudança no trabalho e sentimento como os adventistas experimentaram em 1844. Poucos dias antes do 10º dia do 7º mês, milhares estavam correndo de um lado para outro dando clamor e documentos contendo a mensagem foram espalhados por toda parte como as folhas do outono. Mas a respeito do 10º dia, todo o jornal do Advento foi parado e os irmãos viajantes voltaram para suas casas sentindo que haviam dado sua última mensagem ao mundo. O estado de sentimento em todo o corpo dos irmãos do Advento não pode ser explicado de nenhuma outra maneira
do que uma mudança ocorreu na posição da videira, Jesus, e os ramos vivos a sentiram. E quando ele deixou de pleitear pelo mundo e se moveu dentro do segundo véu, os ramos viventes foram chamados para longe do mundo e sua simpatia estava com Jesus e uns com os outros. Isso bem se compara com as virgens prudentes da parábola que vai ao casamento. Poderíamos aqui observar também que no dia da expiação, pela purificação do santuário terrestre, o sumo sacerdote levava para o Santo dos Santos, no peitoral do juízo, os nomes de todo Israel que poderiam ser beneficiados pela expiação do 10º dia. Assim, nosso sumo sacerdote suportou, no 10º dia do 7º mês de 1844, todos os que não rejeitaram a luz e verdade suficiente para ser cortado de Israel. Dessa forma, os ramos foram carregados com a videira. E a porta foi fechada. Essa também era uma porta literal no casamento e foi projetada para ilustrar um evento importante relacionado com a história do Advento, ao qual já nos referimos em nossas observações sobre a vinda do noivo e o caminho com ele para o casamento. Cristo, o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, deveria oficiar no ministério cotidiano antitípico até o término dos 2.300 dias. Então esse trabalho para o mundo deveria cessar para sempre, e ele deveria passar para dentro do segundo véu e entrar na obra de purificação do santuário. Esse assunto é muito claro pelo seguinte, endereçado à Igreja do Amor Fraterno. E ao anjo da igreja na Filadélfia escreve: Estas coisas diz aquele que é santo, ele que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e que nenhum homem fecha, e fecha e nenhum homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que pus diante de ti uma porta aberta e ninguém pode fechá-la, porque tem pouca força e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Essa linguagem é dirigida a apenas uma igreja das 7. Os adventistas concordaram em aplicá-la a 7 períodos ou estados da igreja. Essa linguagem não se aplica a Sardes, igreja nominal, nem à igreja de Laodiceia, mas para Filadélfia, a igreja do amor fraternal, que saiu dos diferentes corpos sectários e estavam unidos na fé do Advento em 1844. Todos os dogmas denominacionais foram postos de lado, e embora os irmãos do Advento tenham saído das diferentes seitas, ainda assim todos estavam perfeitamente unidos no grande assunto da vinda de Cristo. Para esta igreja, uma porta é aberta, enquanto outra é fechada. Eis que põe diante de ti uma porta aberta. Essa porta abre-se, enquanto ele fecha outra. Como a igreja de Filadélfia não se aplica a nenhum outro período que não o tempo do término dos 2.300 dias, quando Cristo fechou sua porta para o mundo no santo e abriu a porta do Santíssimo, a conclusão parece irresistível que a porta aberta e fechada de Apocalipse 3, 7 e 8 refere-se à mudança na posição e trabalho do nosso grande sumo sacerdote no santuário celestial. Ele então fechou o trabalho ou porta da ministração diária no santo e abriu a porta do Santíssimo. O tabernáculo do testemunho foi então aberto, mas antes que isso pudesse ser feito, a porta ou a obra da contínua mediação de Cristo no santo tinha que ser fechada. Isso pode muito bem ser comparado à porta fechada na parábola. A ideia de que a porta da misericórdia de Deus está fechada, ou sempre deveria ser fechada para aqueles que não rejeitam as ofertas da misericórdia, não é encontrada na Bíblia. Nenhuma porta é mencionada nas Escrituras, mas que sempre houve um ponto além do qual os homens podem ir, onde, de acordo com o plano da salvação, a intercessão de Cristo não poderia beneficiá-los, é evidente. A igreja judaica, tendo rejeitado e condenado a Cristo, não pôde ser beneficiada por sua mediação no santo. A igreja gentia nominal, como um corpo, tendo rejeitado o segundo advento, não pôde ser beneficiada por suas intercessões no Santíssimo. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade eu te digo que não vos conheço. As virgens prudentes da história do casamento entraram e uma porta literal foi fechada, e as tolas chegaram a essa porta fechada esperando entrar. Nosso Salvador nos mostrou a aplicação dessa parte da parábola no texto a seguir. Quando o mestre da casa se levantar e se fechar a porta, e começar a ficar de fora e bater à porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele te responderá e te dirá: Não sei de onde vocês são. Lucas 13, 25. As tolas, na parábola, bateram em uma porta literal. Cristo nos mostrou que o clamor, Senhor, Senhor, depois que o mestre da casa, Jesus, deveria se erguer,
de sua mediação para o mundo no santo, é o evento relacionado com a história do advento que pode ser comparado para isso. É evidente que as 5 tolas na parábola esperavam plenamente entrar. Senão, elas eram de fato insensatas para ir e buscar admissão quando sabiam que não podiam entrar. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, e buscam a presença em favor de Deus, depois que Jesus se levanta de sua mediação no lugar santo, estão trabalhando sob um engano similar. Isto nos leva a um breve exame da natureza da batida. Disse Jesus: Pedi e ser-te-á dado, buscai e achareis, bata e te será aberto. Mateus 7,7. A palavra batida nesse texto representa gritos e súplicas sinceras e urgentes pela presença e favor de Deus, como sempre foram necessários na conversão dos homens do pecado para a santidade. É evidente que a batida, depois que Jesus se levantou de sua mediação no santo, é da mesma natureza. Mas aqueles que assim batem e dizem Senhor, Senhor, e buscam o favor de Deus, estão evidentemente sob um engano semelhante ao das 5 tolas que esperavam a entrada depois que a porta fosse fechada e não seria aberta. Se essa posição estiver correta, então a batida se parecerá muito com a obra de Deus no tempo passado. Portanto, podemos esperar para ver o que as igrejas e os adventistas que voltaram com eles chamam de reformas. Isso é notavelmente ensinado no segundo testemunho do profeta. Eles irão com seus rebanhos e com suas manadas para buscar o Senhor, um mediador para todo o mundo no santo, mas eles não o acharão. Ele se retirou deles para o Santíssimo. Eles têm lidado traiçoeiramente contra o Senhor, pois geraram filhos estranhos. Aparente conversão. Agora, em um mês, os consumirá com suas porções. Oséias 5, 6 e 7. Aqueles que se recusaram a seguir o rastro da profecia, de modo a aprender a posição atual e obra de nosso grande sumo sacerdote, baterão ou buscarão o Senhor como um ministro no santo, onde ele não está. Portanto, eles não o encontrarão, e suas intercessões atuais no Santíssimo não os beneficiarão mais do que o sangue das bestas e os serviços dos sacerdotes no santuário terrestre beneficiaram a nação judaica depois que Cristo ascendeu ao alto, um ministro do verdadeiro tabernáculo no céu. Se os judeus tivessem acreditado em João e em Cristo e seguissem o rastro da profecia até o dia de Pentecostes, teriam recebido o Espírito Santo, que então foi derramado, o que significava que o caminho do santuário celestial estava aberto. Mas pode-se dizer que aqueles representados pelas virgens insensatas não baterão até que Cristo venha, ou não até que saibam que a porta está fechada contra eles. A isso respondemos que, como as insensatas da parábola esperavam a admissão, assim também aqueles batem depois que o mestre da casa se levantar. Isso parece muito necessário para que uma seja comparada com a outra. Além disso, a Bíblia ensina que os homens não dirão Senhor, Senhor, abre-nos, quando Cristo vier ou quando souberem que a porta está fechada. Seu único desejo e objeto será então fugir e se esconder de sua presença. Aqueles que batem dizem Senhor, Senhor, abre-nos. Eles desejam sua presença, mas quando eles são informados de sua condição real, seu grito será montanhas e rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Aqueles que podem fazer das palavras esconda-nos de signifiquem abra para nós, provavelmente ainda aplicará as batidas ao futuro, depois que os homens souberem que estão perdidos. Mas as Escrituras e a razão ensinam que a batida deve ser aplicada ao período de tempo que começa no final dos 2.300 dias, em 1844, e se encerra no grande dia da ira, no ponto que os homens serão obrigados a saber que a porta está fechada. E o casamento? Cristo é o Pai eterno de seu povo, Isaías 9,6. A Nova Jerusalém, a mãe, Gálatas 4,26. E os membros da Igreja de Cristo são os filhos. Logo, toda a família no céu e na terra será unida. A visão de que a Igreja é a noiva de Cristo não só une pelo casamento o pai com os filhos, mas o noivo com os convidados. Aqui deve ser entendido que as virgens da parábola não eram a noiva. Elas representam a igreja, enquanto a noiva representa a Nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Sendo este fato entendido, podemos ver agora que o casamento do Cordeiro acontece no céu, onde a noiva está, antes que ele invoque os santos que dormem e mude os justos vivos. Pois quando ele vier, ele não vem ao casamento,
mas retorna do casamento de Jesus. Que os teus lombos estejam cingidos e as tuas luzes acesas, e vós mesmos como os homens que esperam no seu Senhor, quando ele voltará do casamento. Lucas 12, 35 e 36. Nós já passamos pela história do casamento e vimos que isto se compara bem com a história do advento, e que todos os eventos da história do advento que deveriam ser comparados aos eventos correspondentes no casamento estão no passado, exceto as batidas que se aplicam não apenas ao passado e presente, mas mais especialmente à última hora de enganação e triunfo de Satanás. Isto está precisamente ante nós. Nós dizemos, portanto, que chegou o tempo para o cumprimento das palavras de nosso Salvador. Então o reino do céu será comparado a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Ser comparada, pois os eventos de ambas são história. Que os servos do Senhor sejam dotados de mansidão e de sabedoria celestial, de modo a comparar as duas histórias de tal maneira que o rebanho disperso possa ver a sua posição atual e estejam prontos para saudar com alegria o Rei da Glória quando ele voltará do casamento. Pedir óleo significa a busca da luz e seus benefícios, ou seja, a obtenção de um caráter santo. Comprar óleo significa estudar a palavra de Deus, a Bíblia e os testemunhos. A chegada do noivo significa a mudança de posição na obra expiatória. As batidas significam a busca, súplica e o rogo. E a porta fechada significa o fechamento da graça para um grupo de crentes. O casamento do filho do rei, de Mateus 22, 1 a 14, foi concebido para ilustrar o mesmo que a parábola das 10 virgens, embora sua aplicação possa abranger mais. Houve um período no casamento do filho do rei, quando o rei entrou para examinar os convidados. Ele encontrou um destituído da veste de casamento, que foi amarrado de mãos e pés e expulso. Agora, essa é uma parte importante da parábola e tem uma aplicação direta, assim como as outras partes dela. Mas é perfeitamente possível fazer qualquer aplicação à visão do casamento, que a igreja é a noiva e que o casamento ocorre no ou após o segundo advento. Pois não se pode supor que Cristo, em sua segunda vinda, levaria qualquer para si mesmo, para o ar ou para a cidade que estivesse despreparado e, após um exame, seria encontrado destituído do que pode ser representado por uma vestimenta nupcial e tem que ser lançado na terra novamente. Mas aplique o casamento aonde ele deve ser aplicado, às cenas preparatórias da vinda do Filho do Homem, e tudo é claramente entendido. Como estamos agora no tempo do casamento, podemos esperar que seja dada uma mensagem que testará e julgará aqueles que foram chamados do mundo e das igrejas pelas mensagens que os trouxeram à época do casamento em 1844. O trabalho desta mensagem irá comparar com o exame dos convidados no casamento. E acreditamos que a mensagem do terceiro anjo é exatamente esse teste, pelo qual os convidados estão sendo examinados agora. Se não houvesse perigo de alguns perderem suas vestes nesse tempo difícil, no qual os santos esperariam o retorno do Senhor do casamento, não haveria necessidade de cautela. Bem-aventurado é aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e eles vejam a sua vergonha. Apocalipse 16:15. Aqueles que foram atraídos de volta foram indevidamente chamados virgens tolas, tememos a perdição. Parece evidente que aqueles que realmente acreditaram na vinda do Senhor em 1844 e representaram a sua fé são representados pelas virgens sábias. Tais tiveram seus nomes trazidos com Cristo para o casamento. Mas o estado daquelas que se voltaram para a perdição é representado pelo homem destituído de uma veste nupcial. Agora devemos deixar esse assunto interessante para o presente e que Deus adicione a sua bênção. A revista do pai do noivo significa a verificação dos casos dos crentes. O casamento de Cristo representa a posse da Nova Jerusalém. Depois de fazermos uma análise sobre a visão de Tiago White da parábola das 10 virgens, com tantos detalhes, nós podemos representar a parábola da seguinte maneira: que houve uma saída, essa saída ela provocou um despertamento, ou um avivamento, daqueles que aguardavam a vinda de Cristo, e nessa saída se desenvolveram duas classes de adoradores, que é apresentado na parábola como as prudentes e as loucas. Essas virgens
saíram para um evento. Qual evento? O casamento. Chegou o momento do casamento, o noivo não veio. Segue-se então uma tardança. A tardança, ao contrário de que alguns podem pensar, não representa um evento na história do casamento. Ela representa um período de tempo com alguns acontecimentos que têm seu lugar até a vinda do noivo. Que eventos são esses? Durante a tardança, aquele grupo de virgens adormecem. Adormecem como? As prudentes adormecem com óleo e as loucas adormecem sem o óleo. Dormir com óleo representa o estudo da profecia que produzirá naqueles expectantes o caráter de Cristo. E aqueles que não têm o óleo representam a indiferença do estudo da profecia e que produzirá um caráter mundano. Em um ponto da história da tardança, acontece o clamor à meia-noite. Qual é a mensagem desse clamor? Aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. O que essa mensagem provoca naqueles grupos? Provocam um despertamento. Em quais dos grupos? Nos dois grupos, nas prudentes e nas loucas. Qual a postura dessas duas classes de adoradores nesse ponto da história? As prudentes saem ao encontro do noivo e as loucas, elas voltam para comprar óleo. Na sequência dos acontecimentos, nós temos a vinda do noivo. E quando ele vem, aquelas que estão prontas, preparadas, entram com o noivo para o casamento e a porta se fecha. O que acontece depois? Acontece que as loucas chegam e batem a porta pedindo entrada, mas a porta já está fechada. Um detalhe muito importante na história é que quando as tolas chegaram, encontraram a porta fechada, mas não foi nesse momento em que a porta se fechou para elas. A porta se fechou ao ser ouvida o clamor. Se elas estivessem preparadas, elas teriam saído ao encontro do noivo e teriam entrado para o casamento. Mas como elas não estavam preparadas e voltaram para comprar óleo, ou seja, para reestudar novamente as profecias, então nesse ponto a porta se fecha para elas. Qual é o nosso dever então a partir de tudo que nós vimos? Estudarmos a parábola com todo afinco para que possamos compreender a história, a sua aplicação a nós, para que não sejamos encontradas despreparadas quando Cristo voltar. Que o Senhor nos ajude.